Boa noite a todas e a todos. Vamos acabar. Hoje vamos terminar o livro do Foucault, Vigiar e Punir. O livro na verdade não, né? Mas os pontos que estão no último edital da Defensoria. Eu terminei a última aula justamente no ponto que eu fazer o resumo das 3 tecnologias de organizar o poder de punir. Eu vou retomar isso aqui para a gente avançar. Nós já estudamos o capítulo 1, que é o suplício, e o 2, que é a punição. Vou retomar o final desse capítulo que fala da punição, e o último, a disciplina, que também está no edital de vocês, do 7º concurso. De vocês ainda não, né? Mas do 7º concurso, que foi o último da Defensoria. Vamos lá. A gente já faz um tempinho a última aula, né? Mas lembra que o livro começa falando do suplício, né? Suplício, a arte da dor, forma de punição íncita à monarquia, no caso, né, francesa, que Foucault fala, quando a pena é aplicada diretamente sobre o corpo do condenado. Essa, né, é a primeira tecnologia no final do século XVIII, na passagem, né, para a disciplina, e no meio, né, a gente está no fim do suplício, Revolução Francesa, projeto humanista de penas, que é essa segunda tecnologia, suplício, segunda, projeto dos juristas reformadores, indivíduos como sujeitos de direito, é a questão do contratualismo de Rousseau, a questão da proporcionalidade das penas, tudo aquilo que a gente falou. E a terceira tecnologia, que é a instituição carcerária. Eu terminei dizendo que o projeto dos reformadores era aplicar penas proporcionais e adequadas para cada tipo de delito. A prisão não estava nelas, mas em um lapso de tempo de 30 anos acabou sendo a única penalidade, uma das únicas penalidades aplicadas aos crimes. E por quê? É o que a gente vai ver hoje. Por que a penalidade, por que a instituição carcerária prevaleceu sobre essas demais? Foucault começa daí a terceira parte do livro, o 3º capítulo, disciplina, justamente respondendo essa questão. Por que a prisão se tornou uma forma generalizada de sanção para todos os tipos de crime? Foucault afirma que é o resultado do desenvolvimento da disciplina. Então o desenvolvimento da instituição carcerária está ligado ao desenvolvimento da disciplina. Eu vou explicar o que é no final do século XVII. E a partir desse ponto do texto, existem muitos conceitos e definições que já foram cobradas nas outras provas e podem ser cobrados de vocês de novo. Eu vou passar um por um, vou ditando para vocês, vou colocando na lousa, depois eu disponibilizo o material também. O primeiro conceito que aparece relacionado à disciplina, que é o desenvolvimento da instituição carcerária como forma de punição, é a noção de docilidade do corpo. Docilidade. Acho que eu toquei um pouco nesse assunto. Quando Foucault fala da docilidade do corpo, ele diz: é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Tá ligado? A função política do corpo, que a gente vai mais para frente, eu vou explicar. A função política. O poder exercido sobre o corpo como coação ininterrupta, constante, utilizando-se de métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante das suas forças, impõe uma relação de docilidade e utilidade. É o que podemos chamar de disciplina, que é uma fórmula geral de dominação. A docilidade
junto com a utilidade, no sentido, na função econômica do corpo. Essas duas palavras são chaves para entender a disciplina: docilidade e utilidade do corpo. Docilidade ligada à função política, obediência, utilidade ligada a uma função econômica. É o que ele chama de fórmula geral de dominação. A disciplina fabrica corpos submissos, corpos dóceis, pois aumenta suas forças em termos de utilidade e diminui as mesmas em termos políticos de obediência. O que ele quer dizer com isso? Que a disciplina é uma tecnologia que busca tornar a pessoa, os indivíduos cada vez mais submissos e ao mesmo tempo com uma função econômica maior. Professor, a disciplina está dentro da parte que é da punição, a segunda parte, ou não? Já é uma outra Não, parte? é um capítulo. Depois, se eu voltar ali, o primeiro capítulo é o suplício. Sim. Que a gente falou na aula passada, suplício. Ligado ao poder do rei, a arte da dor. O segundo capítulo é a punição. Que é onde Foucault explica a passagem do suplício para a punição e onde estão o projeto dos juristas reformadores. Ah, está dentro da punição. Exato. E agora a gente vai falar da disciplina, que seria uma terceira tecnologia, uma terceira forma de punição, e onde esses conceitos estão inseridos: docilidade e utilidade. E eu estou falando por que a disciplina que prevaleceu sobre esses outros dois. O primeiro em relação ao suplício, porque estava em queda já a monarquia, enfim, a Revolução Burguesa, a ascensão da burguesia. Mas por que não colou o projeto dos juristas reformadores? Justamente porque a instituição carcerária ascendeu e a disciplina acabou se desenvolvendo por toda a teia, se ramificando por toda a teia social. É isso que ele está falando. Para Foucault, a invenção dessa nova autonomia política não se deu de supetão, mas originou-se de uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, de origens diferentes, de localizações esparsas. Encontramos-las em funcionamento nos colégios, ou seja, já em várias instituições você tinha esse projeto de poder novo. Colégios muito cedo, mais tarde em escolas primárias. Investiram lentamente o espaço hospitalar e algumas dezenas de anos reestruturaram a organização militar. Todos esses locais são permeados pelo que ele chama de tecnologia disciplinar. A disciplina é exercida sempre por meio de técnicas minuciosas, íntimas, e com seu investimento político e detalhado do corpo. Constitui uma nova, e esse também está ligado, microfísica do poder. A gente vai ver que não é só de punir. Tá? A disciplina é mais do que só a punição. Ela também é uma forma de saber, que ele chama de extrair conhecimento desses corpos. O autor sustenta que a disciplina criou uma forma de individualidade totalmente nova para os corpos, que lhes permitiu adimplir o dever nas formas das organizações econômicas. A disciplina se desenvolveu porque justamente dava uma função econômica para o indivíduo. Não adianta nada você ter alguém que é obediente se ele não trabalha e não consegue se colocar, como força consegue se colocar como força útil no mercado de trabalho. Adimplir o dever nas formas das organizações econômicas, políticas e militares, que emergiam na Idade Média e ainda continuam. São 4, e isso está explícito no edital, 4 as funções da disciplina, em relação aos corpos que controla, que ele vai chamar também de 4 tipos de individualidades distintas. Bom, tá aqui, eu vou tentar seguir ali o roteirinho que tá. A primeira delas é que no edital está escrito assim: funções de disciplina, distribuição espacial distribuição espacial. No livro Vigiar e Punir está escrito arte das distribuições. Isso aqui tá ligado à questão como a disciplina vai agir na questão do espaço. É muito interessante. A disciplina às vezes exige a cerca, a especificação de um local heterogêneo a todos os outros e fechado em si mesmo.
local protegido da monotonia disciplinar. Todavia, esse princípio de clausura não é suficiente nos aparelhos disciplinares, pois eles trabalham com espaço segundo o princípio da localização imediata ou quadriculamento. O corpo tem um lugar que ele vai chamar espaço quadricular, uma cela. O corpo tem que ser inserido dentro de um espaço delimitado, cercado, facilmente localizado, que significa nada mais nada menos que cada indivíduo no seu lugar. E em cada lugar um indivíduo. Ou seja, o espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quanto os corpos ou individualidades a repartir, a fim de possibilitar ao poder de vigiar, a cada instante, o comportamento de cada um, mensurando suas qualidades ou os méritos. O procedimento utilizado para conhecer, dominar e utilizar o espaço da disciplina é sempre, no fundo, celular. Quando vocês virem essa questão da distribuição espacial, da distribuição, é sempre tem que recordar da questão do indivíduo num espaço que ele chama de celular. Celular de cela mesmo. A ideia de cela surge de repartir corpos em determinados espaços. da questão da célula. Exato. Você saber onde está cada um. Vai ficar mais claro na hora que eu falar do panóptico. Que daí eu vou fazer um desenho e por que cada um tem que estar num lugar. A disciplina também se utiliza da regra das localizações funcionais. Lugares determinados se definem para se fazer não só a necessidade de vigiar, mas também de criar um espaço útil. É preciso ainda ligar a função de distribuição de corpos, a arrumação espacial do aparelho de produção e as diversas formas de atividade na distribuição dos postos. Assim, afixado um posto, um lugar, para cada corpo singular podemos analisar a força de trabalho de maneira individualizada. A partir do momento que a gente reparte, coloca cada pessoa num lugar, a gente fica mais fácil de saber onde ela vai ser localizada e mais fácil de você analisá-la. Além disso, na disciplina, os elementos são intercambiáveis, pois cada um se define pelo lugar que ocupa na série. Ela individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa rede de relações. Divisão dos corpos em celas, lugares, fileiras. Pode lembrar da escola, né? Como que era o âmbito escolar. Fileiras localizando, né? Separando cada aluno por série. Isso também, né, é uma no batalhão, né, na organização militar, você também dividindo, cada um ocupa um espaço. Essa organização em quadros nas instituições disciplinares é ao mesmo tempo uma técnica de poder e um processo de saber. Poder por quê? Porque é fácil você saber onde o indivíduo está localizado, então é fácil você controlá-lo sabendo em que local ele está. E também é mais fácil de você conseguir extrair qualquer tipo de característica dele quando você individualiza e coloca ele num lugar. Por isso que eu digo que a disciplina não é só punição, mas também uma técnica de extrair conhecimento dos indivíduos. É ao mesmo tempo uma técnica de poder, precisa saber, pois organiza a multiplicidade e lhe impõe uma ordem para distribuí-la a fim de deixar o maior número possível de efeitos. Ela é a condição primeira para o controle e uso de um conjunto de elementos distintos, a base para uma microfísica de um poder que poderíamos chamar de celular. A arte das distribuição espacial celular. Tem que fazer esse link aí, fica mais fácil na hora de responder. Se for numa resposta escrita, vocês têm que passar pelo menos pela questão da localização dos indivíduos em células, no quadriculamento celular, em células, em quadros. Falou isso, é o que o examinador vai querer saber. Segunda função da disciplina: controle da atividade. No edital está do mesmo jeito. Controle das atividades. Fala do horário. Como que se controla a atividade das pessoas. Herdado das escolas elementares, a divisão de tempo na disciplina torna-se cada vez mais esmiuçado.
As atividades são cercadas o máximo possível por ordens que têm de ser obedecidas imediatamente. Procura-se também garantir a anulação de tudo que possa perturbar e distrair, ou seja, trata-se de construir um tempo integralmente útil. A exatidão e a aplicação são, com a regularidade, as virtudes do tempo disciplinar. Essa segunda função da disciplina, controle das atividades, é importante, também é chamada elaboração temporal do ato. É a determinação de um programa, ou seja, para cada movimento é uma determinada direção, uma amplitude, uma direção, uma duração. É prescrita a sua ordem de sucessão. O tempo penetra o corpo e com ele todos os controles minuciosos do poder. Corpo e gesto são postos em correlação. O controle disciplinar não consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de gestos, mas na melhor relação entre um gesto possível e atitude corporal. Um corpo bem disciplinado forma o contexto da realização do mínimo gesto. É a articulação... Eu coloquei aqui? Não. A articulação é o que ele chama de articulação corpo-objeto. Corpo-objeto. A disciplina define cada uma das relações que o corpo deve manter com o objeto que manipula. É a codificação instrumental do corpo, que, segundo Foucault, consiste em uma decomposição do gesto em duas séries paralelas. A dos elementos do corpo que serão postos em jogo, mão direita, joelho, e a dos elementos do objeto manipulado, cano, alça, mira, ou seja, em cada gesto, pensa num soldado. A hora que ele dá o primeiro passo para frente, põe o pé direito na frente, ele tem que estar com o rifle na mão esquerda. É isso que ele está falando. A disciplina chega nessa minúcia. É esse o tipo de poder que ele tenta dizer, que é microfísica do poder. Não só controla, mas extrai também. Porque se a pessoa faz essa combinação errada, você tem como puni-la. Como controlar. Está tratando uma espécie de robô? Olha, não fiz essa associação. Eu acho que não é um robô, eu vou falar mais pra frente, eu acho que é uma máquina. É uma máquina, robô no sentido de máquina. Sim, uma máquina. Cada um vai estar ocupando o seu espaço, fazendo determinada função e juntando as suas forças para uma coisa maior. Essa exatidão do controle do corpo, da impressão de máquina. Sim, mas aí ele chama de máquina. Ele chama de máquina multissegmentar. Acho que até está aqui, ó. Que é na quarta função. É isso que ele quer dizer de articulação corpo-objeto. Mas essa segunda função, a segunda função, eu posso associar com a questão da máquina ou ela vai para a quarta função? Tá. Eu vou chegar na quarta função, você vai entender. A quarta função seria como se fosse o ápice dos instrumentos disciplinares, porque ele vai reunir os demais. Você entendeu? A máquina, ela não funciona só porque o corpo e o objeto estão em harmonia, mas porque cada um está no seu lugar, e vou falar aqui também de cada um dentro de determinado tempo. Chega até na questão de... Então por isso que ele chama de uma nova microfísica do poder, ou anatomia política do detalhe. Podemos dizer que sobre toda a superfície de contato entre o corpo e o objeto manuseado há uma intervenção no poder disciplinar, ligando um ao outro. Por fim, isso depois tem uma implicação, vocês vão ver na questão do exame. No âmbito da função disciplinar e do controle da atividade, temos a denominada utilização exaustiva. Isso é, importa extrair do tempo sempre mais instantes disponíveis e a cada instante sempre mais forças úteis. O que significa dizer que se deve procurar intensificar o uso do mínimo instante, como se o tempo em seu próprio fracionamento fosse inesgotável. Exaustão. É o que ele chama aqui de ponto ideal em que o máximo de rapidez encontra o máximo de eficiência. Por meio dessa técnica de sujeição, um novo objeto vai se compondo e lentamente substituindo o corpo mecânico. O corpo do qual se requer seja dócil até em suas mínimas operações, opõe-se e mostra as condições de funcionamento próprias de um organismo. O poder disciplinar tem por correlato uma individualidade não só analítica, quando eu falei que cada um está
cela, mas natural e orgânica. Organização da Gênesis. O examinador dos últimos concursos coloca aqui como organização do tempo. Controle do tempo. Terceira função, organização da Gênesis, está ligado ao controle do tempo. As disciplinas que analisam o espaço, que decompõem e recompõem as atividades, devem também ser compreendidas como aparelhos de adicionar e capitalizar o tempo. E isto por 4 processos que a organização militar mostra toda a clareza. Dividir o tempo em segmentos. Por exemplo, ensinar sucessivamente a postura, depois a marcha, foi o que eu disse da organização militar, depois o manejo da arma, depois o tiro, e só passar para a próxima atividade se a anterior estiver completamente adquirida. Enfim, decompor o tempo em sequências, separadas e ajustadas. Organizar essas sequências combinando-se segundo uma complexidade crescente. Começa do simples e vai para o mais difícil. Finalizar esses segmentos temporais, fixar-lhes um tempo marcado por uma prova. Mas vamos ver mais para frente essa questão da prova, que tem a tríplice função de... O que serve a prova? A gente vai falar quando entrar na questão do exame. Ver se o indivíduo atingiu o nível estatutário, garantir que a aprendizagem dele está em conformidade com a dos outros e diferenciar cada um. E o último processo, dentro da função da organização do tempo, da Gênesis, é estabelecer séries de séries, prescrever a cada um conforme sua aptidão, antiguidade, posto os exercícios que lhe convém. Uma hierarquia, é isso que está falando. Ao final de cada série iniciam-se outras, de maneira que cada indivíduo se encontra preso numa série temporal que define especificamente seu nível e sua categoria. Hierarquia. A colocação em série de atividades sucessivas permite todo investimento da duração pelo poder, possibilitando um controle detalhado e uma intervenção pontual, de diferenciação, de correção, de castigo, de eliminação, a cada momento de tempo. Possibilitar, caracterizar, separar e utilizar os indivíduos de acordo com o nível que tem nas séries que percorrem. O poder se articula diretamente sobre o tempo, realiza o controle dele e garante sua melhor utilização. O exercício é a técnica pela qual se impõe aos corpos tarefas ao mesmo tempo repetitivas e diferentes, mas sempre graduadas. É o treinamento do corpo. O exercício, transformando-se em elementos de uma tecnologia política do corpo e da duração, não combina no mundo além, mas tende para uma sujeição que nunca terminou de se completar. Mesmo que se exercite ao máximo, chegue à exaustão, nunca vai estar perfeito. Sempre há mais do que extrair desse corpo. Sempre há como extrair mais uma fração de segundo, de tempo desse segundo. É isso que ele está querendo dizer. E a quarta função, ou quarto tipo de individualidade, é a composição de forças, que ele chama composição de séries, o examinador. Surge uma exigência nova que a disciplina tem que atender. Constituir, aí que a gente estava falando, uma espécie de máquina cujo efeito será elevado ao máximo pela articulação combinada das peças elementares que ela se compõe. A disciplina não é só repartir os corpos. Mas extrair e acumular o tempo deles, somá-los. E compor forças para obter um aparelho diferente. O corpo singular torna-se um elemento que se pode colocar, mover e articular com outros. O lugar que ele ocupa, a regularidade, a boa ordem, segundo as quais opera seus deslocamentos, é mais relevante que sua força ou coragem. Inserção do corpo segmento no conjunto do qual se articula. O corpo se constitui, portanto, como uma peça de uma máquina multissegmentar. Não importa o indivíduo ser o mais forte, como ele diz aqui, mas importa que ele esteja no lugar correto dentro dessa máquina. É como se ele fosse uma pequena engrenagem nessa máquina. Ele tem que estar no lugar certo.
Não importa a sua individualidade. Importa a função que ele tem dentro dessa máquina composta. A disciplina deve formar um tempo composto. O tempo de uns deve se ajustar ao tempo de outros, de maneira que você possa extrair a máxima quantidade de força de cada um e combiná-las num resultado ótimo. Essa combinação cuidadosamente medida das forças existe um sistema preciso de comando. A ordem não tem que ser explicada. Lógico, depois de muito exercício, se eu levantar, é como se fosse um maestro. Levanta a mão, aquela pessoa tem que fazer tal coisa. Então, o mínimo gesto já tem que significar um movimento composto. Em outras palavras, o que importa não é compreender. A pessoa não precisa, o indivíduo não precisa saber que ela é essa engrenagem, mas colocar os corpos, saber que a sua individualidade deve obedecer a um tipo de sinal, e cada um dos quais está ligado a uma resposta obrigatória, e só uma. Para aprender o código dos sinais e atender automaticamente a cada um deles. Foucault resume isso dessa forma: a disciplina produz, ele vai tentar ligar as 4 funções, a partir dos corpos que controla, 4 tipos de individualidade. Ou antes, uma individualidade dotada de 4 características, que são essas funções, para se quiserem anotar. Celular, pelo jogo da repartição espacial, ligado à arte de distribuição. Orgânica, pela codificação das atividades. Combinatória, genética, pela acumulação do tempo. E por fim, combinatória, que é a combinação, a composição das forças. Para tanto, utiliza-se de 4 grandes técnicas: construi quadros, prescreve manobras, impõe exercícios, são 3, e 4, enfim, para realizar a combinação de força, organiza táticas. A tática, a arte de construir com os corpos localizados atividades codificadas e aptidões formadas, aparelhos em que o produto das diferentes forças se encontra majorado por sua combinação calculada. A organização tática é a forma mais elevada da prática disciplinar. É importante. Forma mais elevada da prática disciplinar. Porque combina as outras 3 individualidades de uma forma a extrair o máximo de proveito de cada um dos indivíduos, aproveitando cada gesto, cada segmento de tempo e do local que cada um tem que ficar exatamente na sua série. É isso que ele quer dizer. Alguma pergunta aqui? Que daí eu vou passar para o próximo ponto. Essas funções da disciplina, na época, eu não sei que eu estou assimilando muito com a questão. Não estou entendendo visualizando essas funções da disciplina com relação à questão da instituição carcerária. Me parece nós vamos chegar. Relacionada com a questão militar. Militar. Ou na época escolar. Carcerária era. E a outra que ele diz é hospitalar. E a carcerária? Não, além da carcerária, né? Mas a carcerária também tem outra característica. Não, a ideia é a mesma. É isso que ele vai. A forma de
de incidir nos indivíduos seria a mesma. Ele não tá, o preso não está numa cela, não tem que acordar de manhã, não tem que lavar a roupa dele, e todos têm que ser o quê? Todos têm que ir junto, em silêncio, para comer, não pode falar alto, não pode... É que a gente vai chegar aí nesse... Ele tá... Eu acabei visualizando, não relacionei à época, mas a nossa época agora atual, isso é bem visível na questão militar e escolar, principalmente na questão escolar. Mas hospitalar também, o doente, e ele vai... Do doente, ele vai fazer a comparação daí da cidade leprosa. Antes, você excluía aqueles que seriam anormais. Hoje você tenta incluí-los e caracterizá-los. É uma forma diferente de você incluir as pessoas dentro. Mas a questão hospitalar não é qualquer paciente. Eu acho que quando ele fala da questão hospitalar, ele está ligando a questão psiquiátrica, exato. Exato. A questão da loucura, você entendeu? É isso que ele está chamando, a loucura aqui. São instituições totais, né? Exato. Que daí isso é Goffman, né? Mas a ideia é essa. Ele não fala instituição total dessa forma, mas é isso. É uma instituição, né, permeadas por tecnologia disciplinar. Todas essas. Seria esse o termo Foucaultiano, vamos dizer assim. Vou chegar mais para frente, eu acho que vai ficar mais claro na hora que eu falar da questão do panóptico. Vou fazer o desenho aqui, como essas funções são realizadas e por meio de quais instrumentos ela é realizada. Tá? Vamos lá. Capítulo 2, os recursos para o bom adestramento. Também está no edital 5.3.3. O poder disciplinar trata-se de instrumento de dominação que, ao invés de se apropriar e retirar, tem como função adestrar os corpos. Daí eu acho que não tem nenhuma novidade no que eu estou falando, né? Adestramento. Você não quer destruição do corpo, igual era no suplício, que o corpo era, né, onde incidia o poder do rei. É outra coisa aqui. Obrigado. A disciplina é uma técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo, como objeto e instrumento de seu exercício. O sucesso do poder disciplinar se deve ao uso de instrumentos simples e de maneira permanente, a saber, o olhar hierárquico, que é o que ele chama, isso aqui está no edital, vigilância, para chegar no adestramento, no bom adestramento do corpo. A gente precisa da vigilância hierárquica. Vou pôr um olhinho aqui, ó. Vigilância. A sanção normalizadora, sanção com C cedilha. E o exame, que vai unir essas duas. O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo olhar. Um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre os quais se aplicam. Lentamente, no decorrer da época clássica, são construídos esses observatórios da multiplicidade humana. O modelo quase ideal desses observatórios, segundo Foucault, é o acampamento militar, em que o poder age pelo efeito de uma visibilidade geral. Estamos falando da vigilância, tá? Vigilância hierárquica. É o local onde se põe em execução o chamado princípio, deixa eu pôr para baixo, do encastramento. Encastramento? Encastramento. Ah, tá. A própria organização do acampamento funciona como um aparelho de vigilância contínua. É o que ele usa de exemplo para explicar a vigilância hierárquica. O poder disciplinar perfeito tornaria possível, num único olhar, ver tudo de maneira permanente. É que hoje a gente tem essa questão das câmeras, né? Então,
Tá ligado a isso aí? A câmera, né? Dentro de uma fábrica. Até num banheiro, às vezes você tem uma câmera. É que em 1970 eram, né? A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Claro que tinha câmera, né? Mas não tinha a internet pra você ver em tempo real, essas coisas não. Não tinha Big Brother, né? Mas eu vou chegar. Não tinham inventado, né? Já existia, mas não tinham dado esse nome, talvez. Se bem que George Orwell já, né? Já existia. O modelo, o aparelho disciplinar perfeito tornaria possível no único olhar ver tudo e de maneira permanente. No âmbito aqui, das grandes oficinas e fábricas, a vigilância do operário se torna uma função bem definida, mas que deve ser parte integrante do processo de produção. A vigilância se torna um operador econômico decisivo, na medida em que é ao mesmo tempo uma peça interna do aparelho de produção, uma engrenagem específica do poder disciplinar. Por que ele está falando isso? Ele está ligando a questão da docilidade e da utilidade. Esses são básicos aqui, quando a gente está falando da questão do poder disciplinar. Docilidade por quê? Na medida que a peça interna é uma engrenagem específica do poder disciplinar. Você torna dócil porque a todo momento que você está vigiado, você tem que estar fazendo exatamente o que foi te passado. E ao mesmo tempo, como você está fazendo aquilo que foi te passado, exercendo exatamente aquela função, você está sendo mais útil economicamente, sua produção aumenta. Se pensar isso numa época em que a burguesia toma o poder e começa a ditar a política, esse tipo de instrumento faz muito mais sentido do que uma pena proporcional ou uma ideia iluminista, né? De tratar todos iguais. Enfim. É necessário advertir que a vigilância hierarquizada, contínua e funcional não é uma das... Ele fala aqui que não é uma grande invenção das técnicas do século XIX, mas a sua extensão às novas mecânicas de poder. O poder disciplinar, graças à vigilância hierárquica, torna-se um sistema integrado, ligado do interior à economia e aos fins do dispositivo onde é exercido. Organiza, assim, um poder múltiplo, automático e anônimo. Vai ficar mais claro na hora que eu desenhar o panóptico. Pois seu funcionamento é de uma rede de relações de alto a baixo, mas também até certo ponto de baixo para cima e lateralmente. São fiscais perpetuamente fiscalizados. Isso é o que permite ao poder disciplinar ser absolutamente indiscreto. Por isso que eu falei do Big Brother. Pois está em toda parte sempre alerta, pois em princípio não deixa nenhuma parte às escuras. E ao mesmo tempo absolutamente discreto, pois funciona permanentemente e em grande parte em silêncio. Poder esse que é em aparência ainda menos corporal por ser sabidamente físico. Sanção normalizadora, que é o segundo instrumento para o bom adestramento dos corpos. Segundo instrumento da disciplina, normalizadora. O que é? Vigilância hierárquica, vocês vão lembrar do olho, o olhar permanente. Sanção normalizadora, vocês vão lembrar qual que é o conceito-chave. Pequeno mecanismo penal. Vocês vão ver que não é exatamente um mecanismo penal no sistema de justiça penal, mas um mecanismo de punição dentro desse aparelho disciplinar. Na essência de todos os sistemas disciplinares funciona um pequeno mecanismo penal. As disciplinas estabelecem uma espécie de infrapenalidade. Não está ali, infrapenalidade. Pois atinge espaços deixados vazios pelas leis, qualificando, reprimindo
um conjunto de comportamentos que escapavam aos grandes sistemas de castigo por sua relativa indiferença. E ele explica aqui, ó, na oficina, na fábrica, na escola, no exército, funciona como repressor a toda uma micropenalidade do tempo. Atraso, ausência, interrupção na tarefa. Uma penalidade da atividade, desatenção, negligência, falta de zelo, da maneira de ser, grosseiro, desobediente, dos discursos, tacalerice, insolência do corpo, atitude incorreta, gestos não conformes, sujeira. Se o militar tiver com o uniforme sujo, ele é penalizado. Tá? É isso que ele está falando. Hoje até acho que no Código, não sei se no Código Penal Militar pode estar isso como uma infração penal, mas é esse tipo de ponto que incide a disciplina. Ao mesmo tempo é utilizado a título de punição, que vão do castigo físico a privações ligeiras, e também como premiação. A disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, a inobservância. Tudo o que está inadequado à regra. Tudo o que dela se afasta, os desvios. É passível de pena o campo indefinido do não conforme. Não entendi da inobservância. Tudo aqui... Eu vou adiantar um pouco que eu vou falar mais pra frente, mas é o seguinte. Quando ele quer dizer infrapenalidade, você tem a lei, vamos dizer. A lei estabelece determinadas condutas. Claro, uma escola tem que obedecer. Vamos falar no exército, instituição militar, você tem que obedecer a lei, claro. Agora, as menores condutas são que estão fora da lei, né? São estabelecidas por um regulamento, que é onde ele vai chegar aqui, poder regulamentar. E qualquer inobservância desse regulamento gera uma punição. É esse tipo. A inobservância gera uma punição. É isso que ele está falando aqui. É possível de pena o campo indefinido do não conforme. O que seria a punição? Estar sujo. Mas o que é estar sujo? Tá com... vomitou no uniforme. Tá sujo. Mas sei lá, derrubou ketchup. Exato. Entendeu? Então é uma forma, é um poder que você tem de punir, dizendo que você não observou a regra. Vamos dizer, né, que são leis e regras, né? As regras são previstas em regulamento dentro dessas instituições. O castigo disciplinar tem a função de reduzir os desvios. Então, ele tem um caráter corretivo. Ele quer corrigir o comportamento. Ele não quer prevenir. Não vai ser nem de expiação. Não, é corrigir. Não tem nada a ver com... É corrigir. Uhum. Treinar. Docilizar. Adestrar. A punição disciplinar visa menos a vingança que a sua repetição, sua insistência redobrada. Foi o que eu falei agora. Castigar nada mais é que exercitar o bom comportamento. É o adestramento. A punição na disciplina não passa de um elemento de um sistema duplo: gratificação, sanção. Se a pessoa cumpre o regulamento, ela vai ser gratificada por isso. E é esse sistema que torna operante no processo de treinamento e correção. Deve-se evitar tanto quanto for possível o castigo no sentido de punição, não de vingança, tá? Buscando o meio de tornar a recompensa mais frequente que a pena. Aquela estimular, né? Você seguir esses comportamentos pela observação das regras. Esse mecanismo permite um certo número de operações características da penalidade disciplinar. Em primeiro lugar, em vez da simples separação do proibido, todo o comportamento cai no campo das boas e das más notas. Isso fica mais claro para o sistema escolar. É possível, além disso, estabelecer uma contabilidade penal, que permite obter o balanço positivo de cada um. Por meio dessa microeconomia de uma penalidade perpétua, opera-se uma diferenciação dos próprios indivíduos, hierarquizando entre bons ou maus.
A partir do momento que você estabelece essas regras, aqueles que cumprem merecem ser gratificados. Os que descumprem merecem ser punidos, tá? Só que quanto mais gratificação que tem, ou menos, você vai ser definido aqui como bom ou mal. Bom aluno, bom soldado, bom paciente, no caso da terapêutica psiquiátrica. É isso que ele está falando. Essa divisão, segundo classificações em graus, tem um duplo papel: marcar desvios, hierarquizar as qualidades, as competências e aptidões, mas também castigar e recompensar. Em suma, a arte de punir, no regime do poder disciplinar, põe em funcionamento 5 operações. A primeira é relacionar os atos, os desempenhos, os comportamentos singulares a um conjunto, que é ao mesmo tempo campo de comparação, espaço de diferenciação e princípio de uma regra a seguir. A segunda é diferenciar o indivíduo em relação uns aos outros, em função dessa regra de conjunto. A terceira é medir em termos quantitativos e hierarquizar em termos de valor as capacidades, o nível, a natureza. A quarta é de fazer funcionar por meio dessa classificação a coação de uma conformidade a realizar. E a quinta e última é traçar o limite, isso aqui é importante, e eu vou explicar, que definirá a diferença em relação a todas as diferenças, a fronteira externa do anormal, por meio da vigilância hierárquica permanente e desse mecanismo penal que controla todas as atitudes e diz o que, né, tem que ser observado, o que não tem, premiar ou não premiar, você consegue estabelecer e individualizar cada pessoa. E quando esses desvios, essas inobservâncias se tornam corriqueiras, você pode chamar ele de anormal. A fronteira externa do anormal é isso, é você observar a pessoa punindo ou gratificando, dizendo se ela está conforme ou não conforme. Como você vai dizer se uma pessoa é louca ou se é sã? Você vai submeter ela a uma vigilância, né? A procedimentos onde ela vai, né? A exames, no caso, procedimentos onde ela vai demonstrar se ela está conforme ou não conforme aquilo que é estabelecido como um parâmetro. E a partir do momento que estabelece um parâmetro, quem está para cá é normal, quem está para lá é anormal. A penalidade perpétua, que atravessa todos os pontos e controla todos os instantes das instituições disciplinares, compara um indivíduo com o outro, diferencia o bom do mal, hierarquiza, homogeneiza e exclui. Ele normaliza. A intenção da punição é levar o indivíduo para o lado de uma conduta que é tida como normal. Por isso se chama sanção normalizadora. Sendo assim, é possível afirmar que os dispositivos disciplinares criaram uma penalidade da norma, que é irredutível em seus princípios e em seu funcionamento com a penalidade tradicional da lei. A sanção é diferente da sanção legal. Não estou falando, um exemplo, não estou falando aqui da sanção legal. A pessoa cometeu um roubo, tomou 6 anos de pena. Isso seria a sanção legal, vamos dizer. Sanção normalizadora. Bom comportamento carcerário. Claro, hoje está na lei e tudo mais, mas é só para dar uma... Os regulamentos das prisões. Ele começa o livro falando do regulamento da prisão, lá de Paris, se não me engano. 8 horas tem que acordar, 8h30 tem que estar de banho tomado, 8h32 tem que estar indo para o refeitório, 8h35 tem que sentar. É isso aí. Assim como a vigilância, a regulamentação, o poder regulamentar é um dos principais instrumentos do poder
certa forma, o poder regulamentar obriga a homogeneidade, mas individualiza, permitindo medir os desvios, determinar níveis, fixar as especialidades e tornar úteis as diferenças, ajustando-as umas às outras. Compreende-se que o poder da norma funcione facilmente dentro do sistema de igualdade formal, pois dentro de uma homogeneidade, que é a regra, ele introduz como imperativo útil e resultado de uma boa medida toda a gradação de diferenças individuais. Em apartada síntese, sanção normalizadora pode ser definida como um mecanismo específico do poder de punir, do poder de punição, mecanismo específico de punição do poder disciplinar, que é ao mesmo tempo um exercício das condutas dos indivíduos. Correção. Ou seja, uma forma de impor a repetição de comportamentos desviados, provendo bom adestramento. Corrigir. Fica mais fácil. Corrigir o indivíduo pelo exercício do bom comportamento. É isso aí. Agora o exame, que é o terceiro e último instrumento utilizado pelo poder disciplinar, é o que combina a vigilância hierárquica com a sanção normalizadora. O exercício combina as técnicas da hierarquia, que vigia, e as da sanção, que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através de qual eles são diferenciados e sancionados. No âmbito escolar, é o exemplo de Foucault, o exame não se contenta em sancionar um aprendizado. É um dos seus fatores permanentes, sustenta-o segundo um ritual de poder constantemente renovado. A prova, o exame, é um instrumento que permite renovar a cada vez esse ritual de poder previsto na disciplina. Por quê? Ele consegue mensurar e dizer se a pessoa está conforme ou não o regulamento, vamos dizer assim. Mas aí esses indivíduos passariam por essa prova, então, no caso. Sim. Ele retira isso da instituição escolar, né? Sim. Mas aí, porque uma prova, o que é? pra... Na prova ela vai dizer o quê? Se você estudou ou não. Se você estudou, quanto você estudou. Se você estudou e foi mal, que você tem alguma coisa que outras pessoas não têm. Sim. Você estudou e foi bem, legal. Agora, você não estudou e foi mal, você merece uma punição. É isso que ela faz. O exame criminológico. Está lá no exame criminológico. Bom comportamento. Aquela, né? Criminológico não, atestado de conduta carcerária. Bom comportamento. É isso aí. É um exame, uma prova. O exame supõe um mecanismo que liga um certo tipo de formação de saber, porque você consegue extrair do indivíduo, né, vamos dizer, o grau ou o nível que ele está, pensando na instituição escolar, aqui como exemplo. E uma certa forma de exercício de poder, porque pelo exame eu posso zerar a pessoa, posso reprovar. O exame inverte a economia da visibilidade do exercício do poder. Tradicionalmente, o poder é o que se vê, e de maneira paradoxal encontra o princípio de sua força no movimento com o qual a exibe. Já o poder disciplinar, ao contrário, se exerce tornando-se invisível. Em compensação, impõe aos que submetem o princípio de visibilidade obrigatória. O exame, né? Quando você está fazendo o exame, depois que você faz o exame, é o professor que vai corrigir o exame. E além do professor, você tem o diretor da escola.
Você sabe que se você for mal no exame, além do professor, o diretor pode ficar sabendo. E assim sucessivamente. Então é uma forma, é isso que ele chama de impor o princípio da visibilidade obrigatória. Ninguém está te olhando, mas a hora que você documenta aquilo ali e faz o exame, você materializa aquele poder. É o fato de ser visto sem cessar que mantém a sujeição contínua do indivíduo ao poder disciplinar. E o exame é a técnica pela qual o poder, em vez de impor sua marca a seus súditos, capta no mecanismo de objetivação. Essa é uma diferença essencial do suplício. O que o suplício fazia? Se impunha sobre o corpo do condenado a força do rei, que era a força da lei. Aqui, através do exame, você é catalogado pelo rei. O exame faz também a individualidade entrar num campo documentário, claro. É um documento, você está documentando o nível de aprendizagem, de bom comportamento, de produtividade. O exame, cercado de todas as suas técnicas de documentação, faz de cada indivíduo um caso. Isso se aplica muito à questão daí hospitalar, né? Caso psiquiátrica, né? Acho que é o ponto que ele quer tocar. Você é tratado como um caso, o caso do fulano tal. O caso não é mais entendido como um conjunto de circunstâncias que qualificam o ato ou que pode modificar a aplicação da regra, mas compreende o indivíduo tal como pode ser descrito, mensurado, medido, comparado a outros e de acordo com a sua própria individualidade. Essa descrição casuística no indivíduo permite ao poder disciplinar apreendê-la como mecanismo de controle e método de dominação. Essa transcrição por escrito, uma das características do exame é o quê? Essa aqui. Tratar a pessoa como um caso. Escrito, essa documentação do indivíduo. Essa transcrição por escrito das existências reais não é mais um processo de heroificação. Funciona como um processo de objetivação e de sujeição. Vocês lembram? Se vocês não lembraram, não tem problema. Eu retomo aqui. Quando eu disse que no suplício, né, muitas das agitações populares às vezes se tornavam aquilo que eles chamam de literatura do cadafalso, onde torna bandidos heróis, dizendo, nossa, fulano, né? Isso era uma forma de se documentar. É esse tipo de comparação que ele está fazendo. No suplício, a documentação geralmente era ligada à questão de você heroificar uma conduta. Na disciplina, é um processo de você sujeitar o indivíduo a um controle e objetivá-lo. Você tirar toda a sua subjetividade e conseguir analisá-lo em termos objetivos. O exame, como fixação ao mesmo tempo ritual e científico das diferenças individuais, indica bem a aparição de uma nova modalidade de poder, em que cada um recebe como status sua própria individualidade, onde está estatutariamente ligado aos traços, medidas, desvios, notas, fazendo de qualquer um caso. O exame, que combina vigilância hierárquica e sanção normalizadora, realiza as grandes funções disciplinares de repetição, classificação, que é o que? Repartição e classificação. Que era repartição, quando a gente está falando da questão espacial, é repartição celular. Por meio da vigilância hierárquica e da sanção normalizadora, realiza as 4 grandes funções disciplinares: repartição e tá aqui, classificação, extração máxima de força e tempo, acumulação genética contínua e composição ótima de aptidões.
A disciplina marca o momento em que se efetua a troca do eixo político da individualização. O que é isso aí que ele quer dizer? Nas sociedades que o regime feudal é apenas um exemplo, quanto mais o homem é detentor de poder ou de privilégio, tanto é mais marcado como indivíduo, por rituais, discursos ou representações. Na época em que ele fala do feudalismo, vamos ligar a questão do suplício, que é essa outra tipo de arte de punição, referência a um determinado período histórico. A pessoa, se pensar no feudalismo, na Idade Média, o ritual está associado ao quê? Ao rei, ao príncipe, à coroação. Já no regime disciplinar, a individualização, essa ritualização no ser humano, do indivíduo, é descendente. À medida que o poder se torna mais anônimo e funcional, aqueles sobre os quais se exerce tendem a ser mais fortemente individualizados. Ou seja, quanto mais o indivíduo é documentado e passa por rituais, mais anônimo ele é. Porque ele vai perdendo sua identidade, no caso. Exato. Ó, ele é caracterizado mais por desvios do que por proezas. Daí ele dá o exemplo aqui, eu acho que aqui vai ficar mais claro. Num sistema capitalista, a criança é mais individualizada que o adulto. O doente é mais que um homem-são. O louco e delinquente mais que o normal e o não delinquente. Quanto mais rituais a pessoa passa numa sociedade disciplinar, mais tendente a normal ela ser. Ou menos destaque ela terá. O momento em que passamos de mecanismo histórico-rituais, feudalismo, em que o normal tomou o lugar do ancestral, a medida do lugar do status, substituindo a individualidade do homem memorável pela do homem calculável. Esse momento em que a ciência do homem se tornaram possíveis é aquele em que foram postas em funcionamento uma nova tecnologia do poder, uma outra anatomia política do corpo. Agora eu vou passar por alguma dúvida aqui? Parece um convento religioso. Também. Exato. Pode-se aplicar tudo que tem uma disciplina agora, escola. Sim, tudo isso. Escola religiosa. Aquele lugar que parecia uma escola, que era orfanato também. Que é escola. Orfanato. Opa. Os conventos são. Agora que eu vou explicar a questão do panotipismo. Panoptismo. Vai ficar mais claro esse instrumento, esse poder disciplinar, os instrumentos, a questão da vigilância. E ele vai falar aqui, isso não se aplica só a instituições públicas, pelo contrário, veio de instituições privadas que daí se infiltraram em instituições públicas. Aí ele vai citar a polícia e o controle dos indivíduos pela polícia. Vocês já ouviram falar de panóptico? Já ouviram? Já viu um desenho de um panóptico? Sim, é um círculo, né? Seria. E no centro uma torre de vigilância. Nós vamos chegar ali. Esse é o último ponto do edital. Panoptismo e sociedade disciplinar. Porque o panóptico representa perfeitamente aquilo que Foucault quer definir como sociedade disciplinar. Seria um modelo ideal de prisão, no caso? Não de prisão, de um instrumento disciplinar. É que a gente tá. Vocês têm que te. Parece que é prisão, né? É, claro que o examinador colocou isso na prova para a gente relacionar a questão da instituição carcerária. E é o que ele faz. No quarto capítulo ele fala das prisões depois. Mas ele funciona para qualquer tipo de instituição. Ah, entendi. Eu poderia aplicar isso numa escola. Não, isso aqui pode ser uma prisão, pode ser uma escola, pode ser uma fábrica. Tudo que engloba a disciplina. Exato.
Ou seja, tudo hoje em dia. Um manicômio. A gente vai. Não que necessariamente eles tenham essa arquitetura. Muitos, inclusive, têm, né? Eu estudei na PUC. Alguém já foi na PUC no Prédio Velho? Já? No Prédio Velho é um quadrado, assim, ó. Vou até apagar aqui, porque, assim, é muito simbólico, né? É um quadrado, assim. Você tem o primeiro andar, né, o térreo, o primeiro andar, o segundo andar. O que você tem no meio do Pátio da Cruz? O próprio nome diz. A cruz. Deus está vendo todo mundo aqui, você entendeu? É uma loucura, mas é... Sim, simbolismo. Convento, escola, acampamento militar, agora na prisão, né? É isso que ele está tentando dizer. Isso parece uma célula, né? O núcleo da célula. Vamos fazer. Cada um com a sua função também. Mas a ciência classifica também. Ela tem essa função, que é a disciplina. Enfim. No final do século XVII, quando se declarava a peste, ele vai dar um exemplo para contrastar. Numa cidade, o que ele fazia? Tem um surto de peste. Imagina na final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Fecha todo mundo dentro das casas, certo? Fecha a cidade. Medidas como divisão da cidade em quarteirões, cada rua sob a autoridade de um síndico, eram adotadas. A ordem responde à peste. Desfaz as confusões entre corpo são e doente. Já estamos indo para o final aqui, tá? Corrupção e doente. Evita a desordem causada pelo medo e a morte. Contra a peste, que é mistura, a disciplina vem fazer seu poder, que é de análise, separação, individualização. Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde menores movimentos são controlados, onde todos os acontecimentos são registrados, onde o poder é exercido sem divisão, onde cada indivíduo é constantemente localizado, examinado, distribuído entre os vivos, doentes e mortos. Isso tudo constrói um modelo compacto do dispositivo disciplinar. Enquanto a lepra, a peste, suscitou modelos de exclusão que deram forma ao grande fechamento, a peste suscitou esquemas disciplinares que intensificaram e ramificaram o poder. A peste é a prova durante a qual se pode definir idealmente o exercício do poder disciplinar. O espaço de exclusão do leproso era o habitante simbólico que vai ser lentamente retomado pela disciplina. E os excluídos serão individualizados. Antes, o que você fazia com o leproso? Você trancava ele num leprário, não lembro o nome agora, leprosário. É esse contraste que ele está fazendo. Hoje, o que você faz? Você vigia. Você controla. Você naquela época também? Individualiza, assim, é essa passagem que ele está tentando fazer. Aí eles não andavam mais, então, pro leprosário. A peste você fazia o quê? Você fechava, é isso que ele está falando. Você fecha a cidade, você coloca todo mundo dentro de casa. Hoje você não precisa fazer isso. Você tem como controlar os indivíduos que estão com aquele vírus e separá-los. Não mais exclui. Exato. Não vai ter tanto também com a doença. Não pela questão da quantidade, mas pela forma que esse poder, essa tecnologia age. Você não exclui a pessoa, você individualiza ela. Você não tranca ela excluindo. Não que você não coloque o indivíduo num espaço celular, mas são coisas diferentes. Você não está excluindo ele, você está colocando ele em determinado espaço. O asilo psiquiátrico, o penitenciário, os hospitais, por exemplo, funcionam de um modo duplo. O que é um modo duplo? A divisão binária entre o louco e o não louco, o perigoso e o inofensivo, o normal e o anormal.
e o da repartição diferencial, por isso que fala de individualizar. Quem é, onde deve ficar e o que fazer com cada um. Nesse ponto, afirma o autor que todos os mecanismos de poder que ainda em nossos dias são dispostos em torno do anormal, para marcá-lo como para modificá-lo, compõem essas duas formas que longínquamente derivam. Daí ele fala, o panóptico de Bentham, só para Bentham, panóptico. Bentham, que foi o idealizador dessa arquitetura panóptica. O panóptico é a figura arquitetural dessa composição. Na periferia, uma construção em anel, tá? Vamos dizer que isso é anel. Dividido em celas. Em celas. Com janelas que permitem que a luz atravesse. Janela aqui, janela aqui. No centro, uma torre de vigilância. Basta, portanto, colocar um vigia, uma pessoa aqui. E em cada cela trancar o anormal, cada um indivíduo numa cela. O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. Aqui do lado não tem como se comunicar, não tem janela. Aqui tem a janela, aqui também. Na torre, a pessoa que está sendo observada não consegue ver quem está na torre. E não importa quem está na torre. Se é o diretor, se é o guarda, se somos nós olhando. Porque o dispositivo de poder é automático, ou seja, não depende de uma pessoa específica, depende só de ele estar ali. A separação em celas implica uma invisibilidade lateral que garante a ordem. Não há comunicação entre os detentos. Não há perigo de fuga em massa ou projeto de novos crimes. A multidão, massa compacta de individualidades que fundem, é abolida em proveito de uma coleção de individualidades separadas. Esse é o efeito mais importante do panóptico. Induzir no detento, e aqui ele está falando da instituição carcerária, no detento, que esse é o exemplo. Um estado consciente e permanente de visibilidade, que assegura o funcionamento automático do poder. É por isso que eu falei de Big Brother. A pessoa sempre vai estar vigiada. E no Big Brother você não sabe quem está do outro lado. Pode ser eu, pode ser você, pode ser o Pedro Bial que está te olhando. É isso, não importa. Importa saber que você está sendo visto. É essa a ideia do panóptico. É o princípio estabelecido por Bentham que o poder devia ser invisível e inverificável ao mesmo tempo. O panóptico automatiza e desindividualiza o poder. Como eu disse, não precisa estar o rei aqui te observando, pode estar qualquer um. Ou ninguém também. Porque a própria arquitetura já faz ficar na mente de cada indivíduo que ele pode ser observado a qualquer momento. É esse o funcionamento automático do poder que ele está falando. Quem está submetido a um campo de visibilidade e sabe disso, a pessoa está consciente que está sendo vigiada. Retoma por sua conta as limitações do poder. Torna-se o princípio de sua própria sujeição. O panóptico também permite estabelecer as diferenças entre os indivíduos, além de poder ser utilizado como uma máquina de fazer experiências, para modificar o treinamento, o comportamento, treinar ou retreinar o indivíduo. O panóptico funciona como uma espécie de laboratório do poder. Uma questão, né? Poder. A cidade pestilenta e o estabelecimento panóptico, com 150 anos de distância, marcam as transformações do programa disciplinar. Saiu dessa exclusão para a individualização. No primeiro caso,
uma situação de exceção. Contra o mal extraordinário, o poder torna-se presente e visível. Já o panóptico, ao contrário, deve ser compreendido como um modelo generalizável de procedimento, de funcionamento, uma maneira de definir as relações de poder com a vida cotidiana dos homens. O panóptico deve ser visto como um intensificador de um aparelho de poder. Por quê? Basta uma pessoa aqui para vigiar centenas. O que significa economia? Dinheiro, de recursos humanos, de tempo. Assegura sua eficácia para o seu caráter preventivo, seu funcionamento contínuo e seus mecanismos automáticos. Em suma, faz com que o exercício do poder não se acrescente de fora, como uma limitação rígida sobre as funções que investe, mas que esteja nelas presente de maneira sutil para aumentar a eficácia, majorando ele mesmo seus próprios pontos de apoio. Que é importante, não há o risco, e esse era um grande medo da burguesia, que veio com a Revolução burguesa francesa. Não há risco de crescimento do poder em razão da máquina panóptica possa virar uma tirania. Por quê? Porque o dispositivo disciplinar pode ser acessado por todos e a qualquer momento. Como eu disse, aqui pode estar um guarda, pode estar eu, pode estar você, pode estar o diretor do estabelecimento, sendo democraticamente controlado. É o que eles chamam de observatório da vida humana. É o Big Brother. O esquema panóptico é destinado a se difundir no corpo social, tornando-se uma função generalizada. Esse tipo de mecanismo se ramifica por todo o corpo social, passando por hospitais, cadeias, escolas, exército, polícia, fábricas. O panoptismo é o princípio de uma nova anatomia política, cujo objeto e o fim não são a relação de soberania, mas as relações de disciplina. Isso aqui não serve. Esse dispositivo tecnológico não serve para um tipo de governo como a monarquia, por exemplo, que você depende da pessoa do rei. Aqui você pode ter qualquer pessoa. Outra coisa importante, a gente já está acabando aqui, ó. Enquanto, por um lado, os estabelecimentos de disciplina se multiplicam, seus mecanismos têm uma certa tendência a se desinstitucionalizar. O que isso quer dizer? Ele extravasar a própria instituição. O exemplo que ele dá é o seguinte: quando você... eu vou dar exatamente o exemplo. A escola cristã, além de formar crianças dóceis, deve permitir vigiar os recursos e costumes dos pais, caso a criança se comporte mal. Por que a criança está se comportando mal? Porque os pais brigam demais, batem nela demais. Esse é o tipo que ele chama de efeito lateral do poder. Ele se amplifica dentro da sociedade. É como se fosse o controle social informal. Outra fase importante do desenvolvimento da extensão da sociedade disciplinar é quando chega no ponto da estatização dos mecanismos de disciplina. A organização de uma polícia centralizada, que antes era tida como mais direta expressão do absolutismo real, do rei, do poder do rei, passa a ser organizado sob a forma de um aparelho de Estado coextensivo ao corpo social inteiro, responsável pela ordem e obediência.
Para exercer esse poder é preciso adquirir um instrumento para uma vigilância permanente, capaz de tornar tudo visível, mas com a condição de se tornar ela própria invisível. Essa constante vigilância que a polícia faz sobre a população gera uma série de relatórios, de registros, de controle sobre atitudes suspeitas, ou seja, implica numa tomada de contas permanente do comportamento dos indivíduos. Para exercer esse poder, enfim, exato. Em resumo, a polícia do século XVIII une o poder do monarca às mínimas instâncias do poder disseminado na sociedade, o que permite sujeitar espaços não atingidos pelas instituições fechadas de disciplina, estendendo o alcance estatal a todo o corpo social. A organização do aparelho policial no século XVIII sanciona uma generalização das disciplinas que alcança as dimensões do Estado. Essa ideia, esse dispositivo, ele se amplifica tanto que chega até a dimensão do Estado. O Estado controla a gente. Aqui ele está falando que era por meio da polícia. É uma instituição estatal. É claro que a gente é controlado pelos bancos, pelas instituições de crédito. Não é isso, ele está falando aqui da polícia. Eles têm um banco de dados, né? Imagina, a gente... Circular, ela chegou a existir? Sim. Sim, sim. Existe, então? Eu não trouxe o livro, mas no livro ele põe lá, mapa da prisão de não sei aonde, né? Existe ainda? Exatamente igual. Mas você pensar algumas penitenciárias nossas, você tem aqui, ó, uma torre, aqui outra torre. Você não tem no meio, né? Uma torre. Tem no meio, mas você tem torres. E aqui estão os detentos. Professor? Só que na torre você consegue visualizar. Sim. Eu não sei se eu posso falar. Lógico. Quando eu já fiz estágio, está sendo filmado, mas quando eu já fiz estágio, tá. Eu já entrei num presídio, que eu não falaria aonde. Não importa. Tinha um lugar que o preso acha que é cela e etc. Sabe aqueles lugares que dá pra ver Sim. tudo, mas o outro acha que é parede ou algo assim. E dava pra ver todas as celas, tudo que estava acontecendo em cada lugar. Esse... Quantos tem isso, uma espécie de... sim. Eles não conseguem visualizar. É que isso aí é um exemplo que Foucault dá daquilo que ele chama de arquitetura ideal do poder disciplinar, entendeu? Como que você coloca em termos de construção um dispositivo disciplinar? É o panóptico. É o perfeito, é o máximo, você extrai o máximo de econômico, fácil de gerir, né? E também eficaz, porque atinge os objetivos de poder para os quais ele foi feito, ou seja, passar para o indivíduo que sempre ele está sendo vigiado, então ele tem que se corrigir. Essa é a palavra. A disciplina não pode ser identificada como uma única instituição, nem como um aparelho estatal específico. É um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo que comporta todo um conjunto de instrumentos, técnicas, procedimentos, níveis de aplicação. Ela é uma física, uma anatomia do poder, ela é uma tecnologia. Falar, a disciplina pode ser explicada, é exatamente a prisão, não. Ela é um tipo de poder. Acabando, né? Ele traça um paralelo para tentar ficar mais claro essa diferença, passagem, né, do suplício, ou enfim, uma forma de governo monárquico para período em que a burguesia assume o controle da política. A sociedade passa de uma sociedade de espetáculos, porque o suplício não era nada mais do que um espetáculo, a sociedade de vigilância. As manifestações necessariamente espetaculares do poder se apagaram uma por uma no exercício cotidiano da vigilância, num panoptismo em que a penetração dos olhares entrecruzados há de em breve tornar inúteis a águia e o sol. É assim que ele define.
Mais duas coisas que eu quero falar só. Já estamos no fim. O autor afirma que o desenvolvimento das disciplinas caminhou, isso é importante, junto com o desenvolvimento capitalista da acumulação de capitais. Cada um dos dois tornou o outro possível. Que é isso aqui? Cada um dos dois tornou o outro possível, o que permite assegurar que a disciplina é o processo técnico pelo qual a força do corpo é com o mínimo ônus reduzida como força política e maximizada como força útil. A disciplina faz com que, foi aquilo que eu falei e vou repetir, faz com que a força do corpo seja reduzida como força política e maximizada como força econômica útil. Põe em prática, isso vocês têm que relacionar, disciplina sempre com o binômio docilidade-utilidade. Outra questão que ele chama aqui, vou botar aqui, eu pus ali, não. Disciplina como contradireito. Quando eu falei da sanção normalizadora e que o mecanismo penal inerente ao poder disciplinar está abaixo da lei, onde a lei não atinge, e o regulamento disciplina, né? O regulamento descreve aquilo, as condutas, como as condutas têm que ser efetivadas. Ele diz expressamente aqui no final do capítulo que as disciplinas são uma espécie de contradireito. O que ele quer dizer? Pois tem como função introduzir assimetrias inseparáveis entre os indivíduos, além de excluir eventuais reciprocidades. Enquanto sistemas jurídicos, isso foi a reforma humanista, qualificam o sujeito de direito segundo normas universais, todos são iguais perante a lei. As disciplinas caracterizam, classificam, especializam e hierarquizam os indivíduos em relação aos outros, e levando ao limite, desqualificam e invalidam o sujeito. As disciplinas foram no desenvolvimento da sociedade capitalista moderna, com a dominação de classe que a permeava, a contrapartida política. Das normas jurídicas, segundo as quais era redistribuído o poder igualitariamente a todos. E elas desequilibram em âmbito infralegal o que o direito compensava na esfera legal. Ou seja, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Essa é uma igualdade formal. Agora, é ridículo que eu vou falar, mas o operário tem o mesmo poder de negociação que o empregador? Sem dúvida que não. É isso que ele está falando. Todos são iguais perante a lei. Está escrito na Constituição, cara. Todos são iguais perante a lei. Eu não vou nem dar outros exemplos, né? A gente também está filmando aqui. Não, mas todos são iguais perante a lei. É justamente esse o papel da disciplina. Na prática, tornar as pessoas, aqui no caso a gente pode até falar, classes desiguais. Último ponto, na questão dos castigos legais, só para a gente falar da prisão. Foucault afirma que a prisão deve ser recolocada no ponto em que faz a torção do poder codificado de punir, em um poder disciplinar de vigiar. No ponto que os castigos universais da lei vêm se aplicar seletivamente a certos indivíduos, e sempre aos mesmos. No ponto em que a requalificação do sujeito de direito pela pena se torna treinamento útil do criminoso. Em outras palavras, o que generaliza o poder de punir não é a consciência universal da lei, mas
A trama infinitamente capilarizada no corpo social dos processos disciplinares. O dispositivo disciplinar, ele vai para além da prisão, como eu disse. Ele está presente no dia a dia nosso. Na fábrica. Bem nessa época que Foucault publicou esse livro, também foi publicado depois Cárcere e Fábrica, também um livro excelente de criminologia, que compara, né, a própria distribuição dentro de uma fábrica, o controle do comportamento dentro de uma fábrica de uma prisão. É claro que hoje a gente tem que entender isso dentro do contexto de 1970, ele está falando aqui da França, né? Eu não consigo ver hoje a nossa prisão aqui no Brasil. A prisão para mim vocês concordam comigo que acho que a última coisa que ela tenta fazer ou que ela consegue fazer é treinar o indivíduo para se colocar no mercado. É isso, mas treinar o comportamento do indivíduo, né? Acaba. Então, tomem cuidado a hora. Por que eu estou falando isso? Tomem cuidado na hora de estudar, de ler e de fazer uma prova de filosofia. Não necessariamente ele tenha... Não que ela não seja aplicado hoje. Isso aqui é aplicado hoje, mas a realidade brasileira, por exemplo, depende de uma interpretação junto de outras doutrinas também, não só da de Foucault. Mas a ideia é que esse dispositivo disciplinar se aplique a tudo, não só a prisão. A prisão, hospitais, escolas. Eu acho que nisso aí o diagnóstico que ele fez é muito preciso, né? Então, claro que tem limitações. É isso que eu tinha para passar para vocês. Vocês têm alguma pergunta agora? O que eu vou fazer, depois eu vou mandar essa aula toda escrita também para vocês, daí vocês leem, tá? Depois que a gente encerrar aqui, eu vou pôr meu e-mail, daí vocês me mandam alguma dúvida, se for o caso, tá bom? Dá uma revisada. Beleza? Acabamos. Valeu.